Olá pessoal, eu me chamo Nildo e mais uma vez estou aqui agora para trazer uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo. Então vamos falar sobre o impacto da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo trouxe um impacto em várias áreas da nossa vida, inclusive no nosso cotidiano. E a nossa reflexão de hoje, o impacto no nosso cotidiano. Antes de mais nada, é bom lembrar de que em momentos de crise, nós somos tomados por dores e dúvidas. E esses dois elementos, eles podem contribuir com o amadurecimento da nossa fé, como também podem contribuir com a diminuição da nossa fé. Então vamos analisar um momento e nós vamos para Lucas 24, de 13 a 33, que fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. É um texto bem emblemático e vamos acompanhar. Olha só o cenário que nós temos. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Perceba, naquele mesmo dia, vamos marcar aqui, naquele mesmo dia. Mas que dia é esse? Olha só, quando nós voltamos um pouquinho, o que Lucas está falando é um evento que aconteceu quando as mulheres foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus Cristo, o túmulo estava vazio. E são os versículos anteriores, você pode analisar depois. Mas tem mais verdade que a gente pode tirar daí. Olha só, dois deles estavam indo para o povoado de Emaús. Dois dos discípulos que ouviram o relato das mulheres, mas não creram. Perceba que há uma dúvida neles. Eles, depois de vivenciarem tudo aquilo, ouviram o relato das mulheres, mas não creram. Mas vamos descobrir mais coisas aqui. Perceba, no caminho conversava a respeito de tudo que havia acontecido. O que era isso? Qual era a conversa? Provavelmente eles tinham em mente a prisão de Jesus, a violência, a humilhação sofrida, a morte na cruz e o estranho evento com as mulheres. Era sobre esse assunto que eles vinham conversando. Agora, adiante mais um pouquinho. Olha só, Jesus Cristo agora se aproxima, os versículos 16 e 15, vai narrar esse momento. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Observe, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Em momento de dúvida, de incerteza, de dores, Jesus Cristo, Ele mesmo, vem e se aproxima de você. Nós estamos vivendo um momento que talvez porque as igrejas não estão abertas, não temos aquela comunhão, aquele momento maravilhoso na igreja, talvez você sinta assim, olha, Deus não está comigo, porque eu não estou sentindo. Mesmo que você não sinta a presença dele, ele sempre está conosco. A presença de Jesus Cristo não precisa ser sentida para ele mostrar que está com você. Então leve sempre isso em consideração. Eu não estou sentindo. Não interessa. O Senhor está com você, mesmo quando você não sente. Agora vamos continuar um pouquinho mais. Veja só. Depois de se aproximar por iniciativa própria, mesmo os discípulos não sentindo, Jesus dialoga com esses dois homens. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Agora, olhe só, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Jesus Cristo dialoga. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo não só nos acompanha, mas também dialoga. E hoje nós dialogamos com Ele por meio dos seus ensinamentos na sua palavra. Perceba que esse diálogo existe também a fala daqueles dois discípulos, e eles questionam, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias. Um diálogo em momentos de dificuldade, de crise, de incerteza. Esse diálogo é muito importante. Agora continua o texto. Depois desse diálogo, a verbalização da decepção.
o que aconteceu em Jerusalém de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O que os discípulos estão fazendo? Eles estão verbalizando a decepção. Muitos de vocês estão aí sendo consumidos por uma decepção, por uma crise, por uma dor. Mas precisamos verbalizar, por isso precisamos ter pessoas do nosso ciclo íntimo que nos ajuda, que nos ampara, que nos acompanha. Precisamos ter parceiros de prestação de conta ou mentores para nos ajudar. Jesus Cristo aqui está sendo um bom mentor. Ele escuta e aquelas pessoas verbalizam. Você sabia que existe muita gente sofrendo dores emocionais terríveis e não tem coragem de verbalizar porque não tem um amigo, não tem com quem compartilhar? Mas vamos andar um pouquinho mais. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Veja, há uma verbalização. Nós precisamos fazer isso. E ele diz, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Grande decepção. Qual é a sua decepção hoje? Você tem verbalizado isso para Deus, para um amigo próximo, para um parceiro de prestação de conta? Aqueles homens verbalizam a sua decepção. Agora continua aqui, olha só. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Veja, a dúvida aqui é enorme. Eles estão verbalizando aquele momento de dúvida que eles vivenciaram. Quantas vezes nós vivenciamos isso? Nós precisamos de mais algo para acreditar. Existem tantas evidências, mas nós não queremos acreditar. Então as mulheres disseram, Jesus Cristo já tinha falado sobre a ressurreição. As mulheres foram lá e contaram o que tinham visto, mas eles não acreditaram. E isso mostra a decepção deles tão grande apesar das evidências. Quantas vezes nós nos tornamos decepcionados, nos decepcionamos, apesar de termos evidências suficientes de que tudo está sob controle, que não é do jeito que nós acreditamos, do jeito que nós estamos enxergando. E muitos de nós tomamos decisões não baseado na verdade, mas baseado em algo, em alguma emoção, em algo que nós acreditamos. Agora, perceba, quando nós seguimos o texto, olha só o que a gente pode ver ainda. Jesus Cristo agora faz um diagnóstico e ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Perceba que Jesus Cristo faz um diagnóstico. Olha só, como vocês custam a entender e como demoram a crer. Jesus Cristo ouve e faz um diagnóstico. Quantas vezes a gente faz assim? A gente diagnostica antes da pessoa falar. Escute aquele que quer falar para você, para que você faça o diagnóstico. Agora veja só, continuando, Jesus Cristo, depois de fazer o diagnóstico que eles demoraram a crer, a falta de fé, ele reorienta a partir das Escrituras. E olha só o que ele diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A nossa reorientação no momento de dúvida, de crise, é a partir das Escrituras. E Jesus Cristo, nosso mestre, faz isso perfeitamente. E começando por explicou-lhe. Essas duas palavras são palavras que nos chamam muito a atenção. Ele começa a partir de Moisés, a partir do Pentateuco.
chegam os profetas e mostram a respeito do que devia acontecer. Quem tem sido a sua fonte de orientação e sabedoria? As Escrituras? Ou as suas redes sociais, as suas mídias por aí? Quem tem sido a sua fonte de sabedoria? Os profetas do Senhor na sua palavra inspirada ou os profetas do caos que estão por aí? Agora, continuando. Olha só, quando a gente olha o texto, depois de fazer isso, Jesus Cristo convida a uma mudança de direção. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais diante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando nós somos reorientados pela palavra de Deus, há uma mudança de direção. Perceba que já há na conversa uma diferença. A palavra de Deus, em meio às crises e às decepções, é o instrumento que Deus utiliza para mudar a nossa direção. Agora, continuando o texto, perceba mais alguma coisa. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntou-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha só, como a mudança de coração, a mudança de direção já muda o coração daquelas pessoas. Eles já enxergam que naquele momento, sem perceber, eles não percebiam, mas o coração deles queimava, ardia, quando Jesus Cristo estava expondo as Escrituras. As Escrituras faz toda a diferença em meio às crises e às decepções da vida. Agora, continuando. Olha só. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Olha só, o que eles fizeram? Levantaram-se e voltaram. A presença de Jesus Cristo, a reorientação de Jesus Cristo traz isso, mudança de direção. Então os dois contaram o que tinha acontecido. Mas veja só a conversa antes. Era uma conversa de decepção, mas não, agora eles estão contando o que aconteceu. Eles viram Jesus Cristo ressurreto, eles ceiaram com eles, o coração ardia quando Jesus Cristo estava expondo as Escrituras. Perceba o quanto o que Jesus Cristo faz em nossa vida é eficaz, a mudança que Ele produz. Agora, qual o desafio que envolve sua vida hoje em meio às crises e circunstâncias? Perceba, no momento de crise que nós vivenciamos, o que pode acontecer? A decepção vem, mas no meio da decepção, o que vai acontecer? Precisamos perceber a presença de Jesus Cristo. Em meio a essa crise, quem é que você está percebendo? O que seus olhos contemplam? Mas uma outra coisa que a gente olha é que precisamos ouvir a voz de Jesus Cristo. Você já pensou se naquele momento os discípulos não escutam Jesus Cristo? Se eles dizem, olha, a gente não quer essa conversa fiada de Bíblia, a gente não quer essa conversa de profeta, isso a gente já está cheio, já ouviu isso durante muito tempo, eu quero ouvir minha dor. Quantas vezes queremos ouvir a nossa dor em vez de Jesus Cristo? Mas eles ouviram, eles verbalizaram a sua dor. Você tem verbalizado a sua dor? E o retrato disso é a renovação. A renovação vai produzir em nós algo maravilhoso. A partir de perceber, ouvir, verbalizar, nós vamos entender e crer a palavra de Deus. A renovação da nossa vida, da nossa mente, vem com o entender, o deixar-se orientar pelas Escrituras. E quando nós somos orientados pelas Escrituras, nós vamos mudar de direção. E quando nós mudamos de direção, automaticamente nós vamos retomar a missão. Vai acontecer a retomada da missão. Aqueles discípulos voltam para Jerusalém e o que eles vão fazer?
cumprir com a missão, anunciar que Jesus Cristo ressurgiu. Então, em momento como o que nós estamos vivendo, em meio à crise, precisamos entender e crer na palavra de Deus, deixar-se orientar pelas Escrituras, e isso vai produzir uma mudança de direção, e essa mudança de direção de quem antes estava triste, em crise, agora vai retomar a missão. Fica essa palavra para você, que isso sirva de consolo, de conforto para você nesse dia de hoje, e que Deus em Cristo abençoe você hoje e sempre, e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.